Deus, eu oro, Jesus, por esta mensagem. Eu oro, meu Deus, por esta palavra. Eu oro por aquilo que o Senhor vai dar hoje, para que o Senhor possa alimentar. Quem vai assistir, meu Deus, esse vídeo depois, Pai, quem vai assistir em casa, meu Deus, depois vai ver e rever, que o Senhor continue falando, porque a Tua palavra se renova a cada manhã. Quem está aqui também, Pai, possa também entender, meu Deus, e cada vez que ouvir agora e ouvir também, meu Pai, na internet, Pai, possa cada vez mais fortalecer e edificar, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, boa noite você que está aqui, Deus abençoe você, Deus abençoe você que vai assistir esse vídeo, esta live. Deus abençoe. Hoje nós vamos falar algo muito importante. Vamos falar sobre um homem chamado Samar. E nós vamos falar de algo importante que Deus fez e vai continuar fazendo para a gente, tá bom? Nós vamos aprender. Sempre Deus tem trazido para nós algumas coisas. E eu gostaria que você já deixasse o livro de 1 Samuel aberto. Nós vamos ler 1 Samuel de número 17, versículo de número 28 ao 29. E nós vamos entender algumas coisinhas que Deus traz para a gente, em nome do Senhor Jesus, tá bom? 1 Samuel capítulo 17, versículo 28 e versículo de número 29. E nós vamos ler em nome de Jesus. Eu vou ler a tradução NVT, tá bom? Uma tradução mais fácil para entendermos, em nome de Jesus. Se você não achou, tem aqui para você ver também, tá bom? 1 Samuel 17, versículo 28, olha o que diz. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço a sua arrogância e as suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. O versículo 29, olha o que Davi diz: o que eu fiz agora? Disse Davi: só fiz uma pergunta. Amém? Antes de nós chegarmos ao texto, nós chegarmos ao ponto crucial da mensagem hoje, eu gostaria que você aprendesse algo importante. Davi foi um homem que ele ensina muito para a gente, tanto por ser segundo o coração de Deus, por ser um homem tão sincero, tão verdadeiro, e alguém tão transparente com aquilo que ele vivia. Mas Davi também, ele passa por algumas coisas, e isso que ele passa é importante nós entendermos. É tão atual quanto se fosse hoje, porque aquilo que Davi ele vai enfrentar dentro da sua casa é o que talvez muitas pessoas enfrentam. Davi tem um irmão chamado Eliabe e outros mais, mas Davi ele era aquele que ninguém levava a sério. Davi era aquele que ninguém gostava de estar perto. Eliabe o mais forte, Eliabe o mais capaz, o mais apto para a guerra e um bom soldado. Mas Davi ele sempre tinha algo que fazia com que ele fosse jogado de escanteio. Davi sempre tinha algo que fazia com que ele saísse dentro daquilo que Deus estava estabelecendo aparentemente e fosse rejeitado. Isso constrói na vida de Davi, se fosse hoje, talvez um pensamento meio triste, porque quem é rejeitado hoje em dia é muito difícil, porque nós não entendemos por que algumas pessoas elas rejeitam outras. Nós não conseguimos entender e compreender. Mas quando nós começamos a ver que isso há um tempo acontecia com Davi, você começa a ver que Davi, a única coisa que ele tinha contato era com aquelas ovelhas a qual ele estava lá. A única coisa que ele tinha de contato e amizade, por assim dizer, é esse ramo que ele tinha. É onde ele vivia dentro de toda a paz que ele podia, e ele então vivia naquela realidade, e essa é a realidade que Davi fazia. Davi então chega um ponto em que ele começa então a crescer e desenvolver, e ponto crucial, é o ponto crucial que ele vai enfrentar Golias, e Golias vai fazer ele ser agora um Davi diferente, porque ele vai vencer esse homem gigante, esse homem poderoso. E de repente, quando ele começa então a crescer tanto, a evoluir tanto, algumas coisas começam a chegar perto de Davi. Davi, você vê que em tudo que ele está passando, em tudo que ele está enfrentando, e em toda a guerra que ele está passando, nunca ele fica longe de uma batalha. Tanto as batalhas que ele mesmo enfrenta para vencer, como aquelas que vêm para ele, como aquelas que chegam para ele sem mesmo ele as provocarem. Batalhas que ele mesmo, por só lidar com a batalha e ser diferente, lidar com uma questão e ser diferente. E eu falo, até mesmo quando nós desenvolvemos um crescimento com Deus, algo com Deus, até mesmo isso muitas vezes é visto de uma certa forma, e às vezes por causa disso nós somos apedrejados, nós somos afetados.
Davi então começa a ter uma grande dificuldade, porque agora ele não pode mais ficar perto de Saul. Ele não pode ficar perto daquele a qual ele ajudou, ele não pode ficar perto daquele a qual ele ensinou, ele esteve perto para o aliviar nas suas batalhas, aliviar talvez das suas dores, porque quando o próprio Saul estava perturbado, ele tocava ali o seu instrumento, e o espírito que estava sobre Saul era tirado. Então Davi está no momento agora que aquele a qual estava do lado dele está agora o perseguindo, e Davi ele tem que fugir agora. E Davi foge, ele vai fugir, e o que ele vai fazer agora? Ele vai se encontrar dentro de uma caverna, a caverna chamada Adulão. E essa caverna é um local onde muitos também estavam lá. Ele vai se encontrar nessa caverna, tudo para que ele possa fugir, sair dessa dificuldade que ele está ali. Mas tudo começa quando nós lemos agora, porque Davi, ele vai perguntar para o irmão dele, você vê a resposta desse irmão dele, você vê a resposta de Eliabe, essa: o que você veio fazer aqui? O que você está fazendo aqui, Davi? Eu só sei que você veio ver a batalha, eu sei o teu coração malicioso. Tem outras traduções que falam: eu sei da tua malícia no teu coração, da tua maldade no seu coração. Davi não tinha nada disso. É interessante nós observarmos que tem dificuldades e batalhas que você e eu vamos enfrentar, em que você vai estar em situações que você jamais achou estar, ou nunca imaginaria estar passando. Quando você começa a entender isso, você vai ver que algumas dessas dificuldades que você passa, homens também na Bíblia passaram. Se nós olharmos, se não tivesse dilúvio, não teria Noé. Era preciso ter o dilúvio para que então Noé fosse levantado diante de uma dificuldade, a qual aquele momento, então Noé só é notado por causa de um dilúvio que chega e que ele faz. Então, ainda que tudo que você está vivendo ou passa, ou enfrenta, Deus procura sempre esses grandes libertadores. Deus procura sempre essas pessoas que possam, no meio de um grande problema, tomar uma posição diferente. No meio de um grande problema, se levantarem como voz de autoridade, como voz de alguém que não desiste. E por mesmo que pareça que às vezes você fugindo ao olhar de quem está vendo, que você agora está deixando, que você agora está saindo da direção, mas você sabe que dentro daquilo que Deus colocou para você fazer, você ainda continua sendo o mesmo que batalha e levanta a sua cabeça diante daquilo que você está enfrentando. O problema não é o que as pessoas olham de você, mas é como Deus olha você diante da sua guerra. Porque Deus, quando olha para Israel, ele vê o rei e todo o povo temendo um homem gritando por 40 dias. Mas ele olha Davi, ele olha de maneira a qual ele vai entrar e vai ver de outra forma. Então Deus olha agora o povo dele recuando e tendo medo, mas ele olha Davi não tendo medo, mas enfrentando. Então o problema não é o que as pessoas acham de você, não é o que as pessoas pensam de você, mas é o que Deus pensa ao teu respeito. Porque o que as pessoas acham de você, elas vão olhar e vão mudar logo de opinião. Se você evoluir e se tornar um pouquinho maior, elas vão olhar para você e falar assim: olha, realmente ele cresceu. Se você de repente chegar a um ponto em que você está passando por uma dificuldade, vão olhar assim: olha, ele não está vencendo mais. Isso para o homem, isso é crucial, é circunstancial, mas para Deus não tem prisão, para Deus não tem vale, para Deus não tem deserto, para Deus não tem nada que possa atrapalhar o plano dele. O que ele está olhando não é o cenário, o que ele está olhando é como você reage a esse momento do cenário. O que faz você e eu sermos colocados no hall da fama do homem da fé e da mulher da fé é quando Deus olha para nós e vê alguém se tornando mediante aquilo a qual Deus colocou para ser. Então Davi foge, mas Davi está fugindo, mas não deixou. Ele não deixou de forma nenhuma de entender aquilo que Deus estava fazendo. Se você olhar e você ver o que fala o Salmo 23, depois nós vamos ler lá. Mas é interessante porque Davi fala num pronome possessivo. Ele fala o meu pastor. Só que não fala meu pastor, é quando alguém tem intimidade. Quando você fala assim, olha, meu amigo. Quando você fala meu pai, minha mãe, é porque você tem uma intimidade com aquilo. E isso dá a você um reconhecimento de comunhão. Então Davi, ele estava dentro das suas dificuldades, todas as suas batalhas, mas nunca deixou de se levantar e se erguer e se colocar na posição. Era para fugir, ele fugia, mas ele estava a ser pronto diante de Deus para viver aquilo que Deus queria que ele vivesse. Entenda que quando ele está fugindo, ele vai entrar nessa caverna, e esta caverna de Adulão é uma caverna que vai revelar para nós 3 segredos. Essa caverna de Adulão vai revelar para nós 3 coisinhas importantes. Adulão significa lugar de refúgio, lugar de você se esconder, lugar de justiça. 3 coisinhas nós vamos aprender antes de nós entrarmos no texto de Samar. Nós vamos aprender. Primeira coisa,
Essa primeira coisa que eu vou falar para você é o seguinte: é que esse lugar é um símbolo profético do que Deus vai fazer através desse problema. Adulão agora é o momento em que Davi está. Ele estava junto do rei, mas agora está fugindo. Ele está dentro de uma cidade, está dentro do momento de uma caverna agora. Ele está em processo profético em que Deus vai estabelecer para ele um novo horizonte. Esse momento em que Davi está passando agora é algo extraordinário, porque ele vai enfrentar grandes batalhas, mas nesse momento aqui agora, em que ele talvez não consiga entender, Deus está atraindo para ele, Deus está ativando nele, Deus está projetando nele algo muito maior do que ele pode pensar. Algo muito maior do que ele pode até mesmo imaginar. É por isso que você precisa se levantar, é por isso que você precisa se erguer, colocar a tua cabeça olhando para frente, porque o que você passa não resume você, o que você enfrenta não define você. Quem define você é aquele que te criou, e é isso que ele vai dizer. No dia que você chegar perante ele, ele vai olhar para você e vai dizer duas coisas: ou te conheço ou não te conheço. E você precisa entender, o teu problema e as tuas dificuldades não definem você, não define quem você é. Deserto não define ninguém, define se você é algo no deserto, se você está se tornando algo no deserto. Então o primeiro ponto aqui é que em que momento que Davi está é profético. Por quê, pastor? Porque quando ele está lá e ele faz somente uma pergunta para aquele irmão dele, ele é repudiado, ele é criticado, ele é afastado. E se nós olharmos também em João, vamos ver que Jesus, ele também, os irmãos dele, lá em João 7, os irmãos de Jesus, aqueles dentro de tanta teoria que fala sobre o irmão dele, aqueles que olham para ele e vão dizer: olha, pois nem os seus irmãos acreditaram nele. O que nós fazemos quando alguém não acredita na gente? O que nós fazemos quando alguém não mais está acreditando em você? O que você faz quando alguém não está mais confiando em você? Jesus vai responder para esses homens: olha, o tempo que vocês têm ou sabem não é o meu tempo, ainda não é chegado o meu tempo. O que você faz quando ninguém mais acredita ou confia, porque aquilo que estão olhando aquilo que querem enxergar e ver? O que estão olhando nada mais é do que um fugitivo agora saindo e se escondendo de um rei tão forte como Saul. O que fazer quando o lugar que você está, você não consegue entender aquilo que está passando, e o que Deus quer atrair disso? Se nós olharmos Davi, por que ele foge? Por que Saul persegue ele? Só por causa de uma inveja? Só por causa que as mulheres cantam que Davi matava mais do que Saul? Não é diferente do dia de hoje. Quanto mais você cresce, quanto mais você evolui, quanto mais você se destaca, muito mais você atrairá para você pessoas que queiram o teu lugar, que queiram o que você tem, que queiram aquilo que você possui, que queiram aquilo que você clamou, aquilo que você é. Mas o detalhe não é ele, o detalhe é você. O que você faz? O que você vai fazer? O que você vai fazer quando o que você está vivendo não reflete mais nem glória, ou não reflete nada que chame a atenção, não é mais tão belo quanto assim? Porque Davi, ele está dentro de uma caverna agora que tem somente falidos lá dentro. Ele está dentro de uma caverna que só tem falidos lá dentro, pessoas falidas, pessoas que ninguém dá mais nada para eles, estão lá dentro agora. Então o primeiro ato desse momento agora é que essa caverna de Adulão vai revelar um ato profético para Davi. Há um segredo na sua dificuldade, há um segredo na sua batalha, há um segredo na sua luta, há um segredo na sua guerra, há um segredo para todo o deserto que você passa, há um segredo para toda a guerra que você enfrenta. Mas como eu falei, o problema não é a guerra, o problema não é o deserto, o problema é quem você é no deserto. O problema é quando ninguém mais te apoia, quem você é durante esse momento de não apoiar. O problema é quando você não tem mais aquilo que você tem, talvez dentro de você como parâmetro de confiança, mas você se mantém firme. Pastor, por que o senhor está falando? Porque quando chegarmos no crucial no tempo de Samar, você vai ver o que é que faz alguém se levantar, o que é que faz alguém se erguer, o que é que faz alguém olhar para frente e não olhar para aquilo que está acontecendo. O que é que faz alguém não olhar simplesmente para a guerra que está passando, mas olhar com uma visão diferente para fazer algo diferente, um momento diferente para entregar algo diferente para Deus. Então, peraí, se nós olharmos isso, primeiro ato agora desse momento de Adulão é isso, é que Davi, ele vai enfrentar o momento agora que vai destravar algo nele. Só que Davi está dentro de uma caverna, e esta caverna de Adulão, vamos lá no 1 Samuel 22, vamos lá, 1 Samuel 22, é só você avançar uns capítulos aí. 1 Samuel 22,
versículo de número 1. Só para ficar no texto, 1 Samuel 22, verso 1, olha que diz: Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. E quando souberam disso, seus irmãos e os seus parentes foram ali encontrá-lo. Você percebe que agora, quando Davi está perguntando quem é aquele ser humano, gritando por 40 dias, ele abre e fala: você é um perturbador. Mas depois que Davi vence, depois que Davi já se torna um pouquinho melhor, esses irmãos agora, essa família, chega para ter com Davi. Meu amado, entenda uma coisa, ninguém aposta, ninguém vai apostar em nada que não brilha. Entenda, nós estamos num mundo que só visa aquilo que eles querem olhar. Quando você brilhar, pode ter certeza que você vai ter uma galera tentando passar a mão nas suas costas. Quando você começar a brilhar, pode ter certeza, crescer um pouquinho, melhorar um pouquinho, começar a evoluir, ter alguma coisinha, vai ter um grupo de pessoas que Jesus disse: eu sei por que vocês me seguem, é pelo pão que eu multipliquei. Mas agora Davi é diferente, ele fugiu, mas é o vencedor. É o que venceu o grande guerreiro, o grande soldado filisteu. E olha que os filisteus eram o maior inimigo daquela época, aonde Israel estava tentando construir, os filisteus destruía. Se está um momento de paz ali, e os filisteus chegavam, era um espinho na carne dos filisteus. Mas entenda que Davi está agora num ato diferente. Davi agora, ele está fugindo, mas não é o mesmo Davi. Davi está fugindo agora, mas já é um pouco melhor. Não é mais aquele menininho que estava lá escondido nas malhadas. É um homem que venceu, agora ele tem uma moral. Mas Davi está fugindo. Só que Davi, ele está aprendendo. Davi está começando a aprender, porque o que ele vai encontrar em cada parte de guerra que ele enfrenta, até fugindo de um rei que mandava matar ele. Olha que Davi foge, mas Davi sempre, ele consegue uma estratégia para continuar se mantendo de pé. O problema não é quanto inimigo você tem, é se você se mantém de pé ainda. O problema não é quanto inimigo você possui, quanta guerra você passa. O detalhe é se você se mantém de pé ainda. Porque a situação é essa: eu estou numa caverna de Adulão, mas nesse momento ele vai encontrar outros falidos. E olha que Deus faz algo extraordinário, até com aquilo que não tem mais nenhum sentido. Quando Deus começa a mostrar, então, o segundo ponto, Adulão vai ser um momento de nós tirarmos o que é superficial e começarmos a ser mais profundos. Vai encontrar 400 homens falidos, 400 homens que não têm mais nenhum valor, 400 homens que ninguém aposta mais, que ninguém valoriza mais, 400 homens que ninguém quer mais nada. Sabe uma coisa interessante? Na hora da luta e da guerra é muito fácil nós desanimarmos. Sabe por quê? Todo mundo faz isso. Na hora da guerra e da luta é muito fácil nós deixarmos, porque todo mundo faz isso, meu amado. É do ser humano. Se nós não temos motivação, nós paramos. Aí Deus fala para nós: olha, a minha fé não é sentimento, a minha fé não é emoção, a minha fé não está pautada no que você sente, mas a minha fé está pautada no que você crê. É por isso que quando eu estou triste, se eu creio, Deus me ouve. É por isso que eu estou desanimado, se eu creio, Deus me ouve. Não está pautado o que eu estou sentindo agora. Não está pautado o que eu estou sentindo agora, porque 4 amigos e um paralítico vai pedir para descer, entrar no meio onde Jesus está. Vão tirar o telhado e vão descer. Ele está na cama. Quando ele desce lá, Deus ouve ele, porque Deus viu o esforço que foi feito para aquele lugar. Então o problema não é o que você sente, o problema é que se você crê ou não crê. Quando você está no período de dificuldade, Deus fala o seguinte: você crê no quê? Qual era a situação que Deus falava para a maioria? O que queres que eu te faça? O que você quer que eu realize em você? Ele vai dizer: eu quero que seja feita isso. E Deus fala: seja conforme a tua fé. O detalhe é que você está passando uma dificuldade, mas se você deixar isso levar você numa situação, você não vai descobrir aquilo que Deus quer, você vai ser superficial. E Deus não trabalha com pessoas superficiais, Deus trabalha com o que é profundo.
Porque na profundidade você entende os sinais e o segredo do que Deus está fazendo com você. Olha, meu querido, que você precisa entender isso. Qual é esta batalha, essa luta? Adulão faz parte de um processo de Davi. Mas se você continuar vendo a história de Davi, esse homem vai continuar levando a vida dele. E depois, mais à frente, vamos ver, até hoje falando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, Davi, por mais que ele passe por isso, mas Davi se mantém de cabeça erguida. Adulão vai ser esse momento de você tirar a sua visão superficial e você começar a olhar para frente. Olha o que ele fala no Salmo 23, vamos lá no Salmo 23. Eu falei para nós ficarmos na mensagem, Salmo 23, vamos lá. Facinho de você achar aí. Salmo 23, versículo 1. Olha o que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por que ele fala isso? Eu só posso conhecer a Deus pelas batalhas. Quando Davi está falando esse pronome possessivo, olha só, ele está usando e está transmitindo essa intensidade e está transmitindo esse momento de comunhão. Sabe quando é que você sente que você realmente está perto de Deus? É quando tudo que você apoia falta para você. Quando tudo que você tem de apoio, quando tudo que tem de você se apegar, quando isso é tirar de você, é só nesta hora que você sabe se você está apertado, firme com Deus ou não. Enquanto você tem aonde se agarrar, enquanto você tem aonde se apoiar, enquanto você tem aonde buscar um refúgio, buscar uma forma de você lidar, você não vai entender isso. Mas Davi entendia. Quando estava com as ovelhas, ele sabia que venceu o urso, venceu o leão, ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia como é que ele poderia vencer aquilo, ele sendo do jeito que ele era, mas Deus dava para ele. Então ele fala: o meu pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha o que ele fala no verso seguinte: e ele me fez repousar em verdes pastos e leva-me juntos a riachos tranquilos. Que entenda, Davi sabia muito bem a quem era o Deus que ele servia. Davi sabia muito bem, é por isso que eu falo, e quando faltar para você todas as suas fichas, como eu preguei esses dias, e quando faltar para você todos os seus apoios, quando chegar a hora que você não tem mais apoio em nada, só vai restar o Senhor. Eu quero ver, aí eu quero ver você olhar e falar: Senhor, Tu és o meu pastor. Quando só sobrar para você, quando só sobrar para ti, quando só pesar em você, fala: Senhor, mas Tu és o meu pastor e nada vai me faltar. Por quê, pastor? Quando ele começa a olhar para a ovelha, se você não sabe, a ovelha é míope, e ela não consegue olhar mais de 8 metros à frente. E tudo que o caminho que ela entra, se não tiver um equilíbrio, um homem guiando ela ali, ela se perde. E tem um momento em que nós vamos ver que ele fala, vamos lá, quer ver? Versículo que ele fala da morte. Já passou aqui, 23. Versículo 23, 24, olha o que ele fala: mesmo que eu ande pelo vale escuro da morte, não temerei, não terei mais medo, pois estás ao meu lado, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Se você não sabe, em Jerusalém, e ali perto do Mar Morto, existe um vale, existe um caminho chamado Vale da Sombra da Morte, aonde é preciso passar no caminho, e se a ovelha bobear, ela cai no abismo. Então o pastor tem que passar muito perto ali, guiando para que eles não possam cair e nem perder a ovelha. Então quando Davi está falando, eu conheço isso. Deus é como esse pastor, que não me deixa cair no abismo, não me deixa me perder, não me deixa. Por isso que ele fala: Senhor, eu não tenho medo, pois o teu cajado, pois o Senhor está comigo, pois me protege. É como se ele fala: quando eu vou cair no abismo, ele me guarda. Quando eu vou cair no abismo, ele me protege. É isso, você precisa entender para que você consiga compreender o que Deus quer fazer. Então o momento de Adulão é isso. Você precisa entender que Deus está tirando você da superfície,
do momento raso que você está, meu amado, porque se você não melhora com as suas guerras, não melhora com as suas lutas, você está no raso. Você precisa entender que a tua luta é para te melhorar. Pastor, eu sou o mesmo, entrando, saindo, você não muda, você não vai melhorar, não vai evoluir. Talvez você consiga algumas coisas. Por quê, pastor? Porque essa misericórdia não te destrói. Mas Deus quer que você melhore, Deus quer que você cresça, desenvolva. Se você não desenvolver, você não descobre o sentido do que Deus está fazendo com você. Simplesmente nascer, crescer, envelhecer e se aposentar não é um plano natural para quem crê em Deus. Eu preciso entender que Deus me fez nascer por um propósito, para viver por um propósito, para reinar um propósito e para morrer com um propósito. Se não for por isso, só viver. Paulo disse: se eu espero também nesta vida, somente nesta vida, eu sou mais miserável que existe. O problema é que nós precisamos crescer, pastor, mas a minha vida, pastor, me leva. Querida, é isso, a vida vai te levar a você ver uma mornidão. Deus quer tirar, por isso que você não sai de problema. É por isso que você está sempre em problema, não cresce do problema, não passa com conhecimento. Pastor, agora eu cresci, pastor, eu evoluí, passei por isso, me tornei melhor. Não, porque nós só passamos pelo problema. E quer saber de uma coisa? Nós somos bons para acostumar com a vida. Se você ficar acostumando só viver desse jeito, vai viver a vida toda, é natural seu. Nós somos adaptáveis. Vivemos com medo, vivemos com receio, vivemos com pobreza, vivemos com angústia, vivemos com tanta coisa. Se acostuma muito fácil. Só que se você quer sair dessa superfície e quer entender como Deus quer te usar, aprenda a lidar com o problema, aprenda a crescer nesse problema, aprenda a entender que Deus está fazendo algo com você para te tirar de uma situação, para te tirar talvez um lugar de humilhação, tirar de um lugar talvez de dor, e te colocar num momento de honra. Mas até para Deus honrar, Ele tem que preparar você. Até para Deus honrar, Ele tem que preparar você. Então olha o que Deus, Ele está hoje falando. Se você hoje está entendendo ou não entendendo, é uma questão de você alinhar o teu pensamento e falar: Senhor, eu preciso, porque a batalha que você enfrenta, às vezes você não tem ajuda de ninguém. A guerra que você enfrenta, você não tem ajuda de ninguém. Às vezes é Deus que não deixa. É Deus que não deixa. E aí você está brigando com aquilo, lutando com aquilo, e Deus colocou outras pessoas também ali, e você não entende, não consegue compreender. Entra na caverna, sai da caverna, entra na situação. Mas se você vê, tudo que todos passaram era necessário, porque eles enfrentaram. Se você olhar, só Jezabel, Acabe e Baal foram necessários para levantar ali uma situação, e Elias prevalece. Entenda, toda a guerra que nós enfrentamos e passamos vai exaltar alguém. Ou vai exaltar o diabo, ou vai exaltar você. Ou vai exaltar uma luta que você está passando, e alguém falando: olha, cadê o teu Deus? Ou vai exaltar você. Entenda, olha com os seus olhares espirituais. Olha com os seus olhos espirituais para você ver que muitas coisas que você está enfrentando vai dar para você algo estratégico, vai dar para você algo muito forte, vai trazer para você algo muito diferente. Vai trazer para você: pastor, mas é cansativo. Pastor, talvez é cansativo, talvez é difícil, talvez é complicado. Só que Deus está querendo dar sentido para você. Deus está querendo dar sentido para a tua vida. Deus está querendo dar sentido para a tua história. Deus está querendo dar sentido. Por isso você fala: pastor, por que somente usa ele e usa ela? É porque ele se doa mais, é porque ela se entrega mais, é porque ele se lança mais, é porque ele busca mais. E aí, para nós entendermos e fecharmos, vamos falar de Samar, capítulo de Samuel, mais uma vez, o segundo agora o livro, 2 Samuel capítulo 23, 2 Samuel 23, versículo 11, Segunda Samuel 23, versículo 11. Olha o que diz: depois dele vinha Samar, filho de Agé, de Arar. Certa ocasião, os filisteus reuniram em Lei e atacaram os israelitas numa plantação de lentilhas. E o exército israelita fugiu. Mas Samar permaneceu em sua posição, no meio do campo, e derrotou os filisteus, de modo que o Senhor lhe deu vitória. Mais uma vez, mas Samar permaneceu em sua posição,
no meio do campo e derrotou os filisteus. Desse modo, o Senhor lhe deu grande vitória. Vai ter muita gente que vai fugir. Vai ter muita gente que vai deixar. Vai ter muitas pessoas preparadas que não vão lutar. Vai ter muita gente capacitada porque o exército aqui fugiu. Mas Samar, no meio de um arraial de lentilha, para defender lentilha, defender aquilo, porque os filisteus vinham e derrubavam, ele se coloca no meio, sozinho. Ele se coloca no meio sozinho e ele enfrenta todo aquele exército. Agora eu te pergunto, o que faz Samar, os 30 valentes de Davi, enfrentar? É porque tudo que ele vai fazer, ele olha para frente. E o que fez os outros fugirem? Talvez para ele, lentilha ou aquele campo não eram nada. Mas Samar disse: eu vou defender o que Deus me deu. Eu vou lutar. Eu vou defender. Vou ficar de pé. Essa é a diferença. Nos dias de hoje você vai ver muitos fugindo, muitos deixando, muitos indo embora, mas vão ficar aqueles que lutam, aqueles que prevalecem. Quando Deus soprar o nome destes, esses nomes foram levantados, vocês vão ver outras pessoas se aproximando deles, porque é assim o ser humano. Quando está em batalha, ninguém quer. Quando está em glória, a maioria quer. Quando está em guerra, não querem lutar, por medo de morrer, por medo de perder, por medo de se esforçar, por medo de sair da zona de conforto, sair da superfície. Mas Davi, como eu falei, desde a hora em que ele está lutando e fugindo, batalhando, Davi está se preparando, e ele vai levantar esses 30 homens valentes, que ele mais esses 30 vão fazer realmente uma obra gigantesca, porque Davi entendia que isso era para fugir, mas era para fugir dentro daquilo que Deus queria, mas permanecer sempre quando Deus mandou, era para fugir em estratégia, mas não deixar sua posição. Então todo mundo pode achar o que for de você, pode pensar o que for de você, mas Deus tem que ver em você que você está plantado, você está firmado, como diz Salmos, plantado, a árvore plantada junto a ribeiros, que no seu tempo vai frutificar. Talvez é um tempo agora que as coisas não estão frutificando, mas na hora certa, por você estar enraizado, plantado, Deus vai levantar, vai te honrar, vai fazer você evoluir, vai fazer você crescer, porque Ele vai olhar: filho, você estava lá, não desistiu, não parou, continuou, enfrentou, lutou, batalhou. Você teve medo, mas enfrentou. Você não teve nada que pudesse te ajudar, mas clamou a mim, levantou, te ensinei, te fortaleci, te capacitei, te edifiquei. Isso é a diferença. Então a tua guerra vai te formar, a tua batalha vai te formar. Entenda, mas tem muita gente que não vai entender essa guerra. Tem muita gente que não vai conseguir entender essa batalha, vai dizer: ei, lentilha, isso aqui eu não quero, eu vou fugir. Olha o que está vindo aí, eu prefiro me salvar. Vai ter muita gente querendo se salvar, salvar a própria vida, salvar o próprio pescoço, salvar a si mesmo. Não, eu não quero envolver com isso, não quero mexer com isso, não, eu vou me salvar, deixa ele aí. Mas Deus está falando assim: eu plantei alguém lá, eu plantei um corajoso lá, eu plantei uma corajosa naquela casa, eu plantei um corajoso naquela família. Eu plantei alguém que não vai ser enganado por aquilo que ouve. Eu plantei alguém que está ouvindo muita coisa, mas não vai se dobrar por aquilo. É como os montes de Sião que não se abalam. É como os montes de Sião. É como os montes que podem soprar o que for. É como a casa que está plantada, que está enraizada, colocada sobre a rocha, que vem qualquer tempestade, ele fica lá. Deus tem plantado pessoas assim. E são estas pessoas que Deus edifica. São estas pessoas que Deus usa. Não porque Ele não quer usar ninguém. Deus está procurando, e falou: a seara é grande, poucos são ser feitos. O problema é que Deus está procurando pessoas que não são superficiais. Deus está procurando pessoas que são pessoas mais profundas. Deus está procurando pessoas que são mais profundas, ao ponto de falar assim: olha, lá fora eu fui macho, lá fora eu fui mulher, mas agora que eu me converti, eu sou mais homem ainda, eu sou mais mulher ainda, eu sou mais ainda. Lá fora eu era teimoso, mas agora eu sou mais ainda, é duro me tirar daqui. Essas pessoas Deus tem procurado, porque como Samar, numa hora que é para defender, todos fogem. Lentilha talvez não era muito bom na época, mas ele se coloca em posição, e ele coloca na posição para ficar firme, para defender. E defender é
você agir em resposta a alguma coisa. Então você entende quando alguém quer tomar algo de você. Você entende quando o diabo quer fazer alguma coisa, quando você fala assim, não, eu estou reagindo por causa do que ele colocou, eu estou reagindo porque aquilo que ele trouxe, eu estou reagindo daquilo que ele veio, o inimigo está chegando agora, eu vou reagir, eu vou batalhar, eu vou marchar, eu vou pisar, eu vou me consagrar, eu vou lutar, eu vou ficar aqui. São essas pessoas que entenderam a cada batalha, e que por mais que é difícil fugir, por mais que é difícil se esconder, como Davi se escondeu, mas em tudo Davi estava sendo preparado para assumir um trono, que Deus deu para ele. E olha que agora o compromisso não era mais com o homem, era que Deus falou assim, eu escolhi ele, eu escolhi Davi. Só que para sentar no trono, Deus tinha que forjar o rei do jeito que ele queria. Para Deus levantar como ele queria, Deus está falando como se falasse, Davi, eu vou te forjar, tu vai ser rei, mas eu vou te forjar do jeito que eu quero. Vou te colocar perto de grande, mas vai ser maior, vai ter que fugir de lá. Tudo que você fizer vai dar certo, mas vai ter que fugir de lá. Vai enfrentar algumas batalhas, vai pecar, vai cair, mas você vai se voltar para mim. Você precisa ser assim, Davi. Você precisa estar firme. Então as tuas batalhas, as tuas guerras, as tuas lutas, elas vão definir quem você é. E você precisa estar muito bem para você entender e não esperar chegar a guerra para você se preparar. Preparar a cada dia, a cada culto, a cada batalha que você enfrenta. A guerra que você enfrenta no trabalho, a guerra que você enfrenta no seu dia, a guerra que você enfrenta às vezes conversando com alguém, você fala assim, meu Deus do céu, aquela luta ali, Jesus amado, que luta é essa? É Deus te preparando, é Deus te forjando, é Deus te capacitando, é Deus te ensinando, é Deus dizendo, olha, eu estou te preparando, eu sou um Deus que dá o escape na hora certa, eu estou te dando, olha, Davi foge, Davi faz, Davi, sai daí, Davi, eu estou te preparando, mas amanhã, Davi, eu vou te levantar 30 homens, Davi, que serão tão valentes, Davi, que serão tão ousados, Davi, que quando você pedir qualquer coisa, Davi, eles vão fazer, e o que você pedir, eles vão fazer, homens forjados. Tem um outro que ele tanto de lutar, a sua mão fica presa na espada, e ele lutou tanto, tanta cãibra dessa Bíblia, que ele não deixou largar a espada mais. Deus está procurando esses. Deus está procurando essas pessoas. E olha que não tem a ver com idade, não tem a ver com nascimento, tem a ver com entendimento. Então quando você vê alguém que fala assim, olha, ele não arreda o pé, continue olhando para ele, continue olhando para ela, que você vai ver grandes coisas o Senhor fazendo através dele. Grandes coisas o Senhor fazendo através dele. As pessoas que reagem desse jeito são pessoas que Deus vai usando. Mas como você leu comigo, olha o versículo, para nós orarmos, o versículo 11. E depois vinha Samá, filho de Agé, e Arar. Na ocasião os filisteus reuniram em Leí e atacaram o israelita numa plantação de lentilhas, e o exército israelita fugiu. Tem pessoa boa que vai fugir, tem pessoa de entendimento que vai fugir, tem pessoa de habilidade que vai fugir, tem pessoa que sabe falar bem e vai fugir, tem pessoa que sabe orar e vai fugir, tem pessoa que sabe batalhar e vai fugir. Tem muita gente, esse era um exército preparado para fugir, mas fugiu. Decidiram fugir. Mas Samá falou, daqui eu não saio, daqui eu não arredo o pé. E a Bíblia vai dizer, você leu comigo, e Deus deu grande vitória para ele. Fica de pé, só para eu terminar a live, em nome de Jesus, terminar esse vídeo com oração também para quem está em casa, no nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Pai, meu Deus, eu me coloco na tua presença mais uma vez agora. Senhor, eu me coloco diante do Senhor, porque eu sei que o Senhor pode, meu Pai, nesta hora, Jesus, nesse momento agora, Pai, meu Deus, transformar a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa mente. Pai, eu sei que o Senhor pode, meu Deus, erguer e colocar de pé, erguer, Senhor, e levantar ele, levantar ela. Eu sei que o Senhor pode, meu Pai, nesta hora, Senhor, alcançá-lo e alcançá-la, ele que está em casa, vendo, ela que está em casa, talvez no carro, talvez, meu Deus, em algum lugar, e nós que estamos aqui, Senhor, participando desse culto de domingo, meu Deus, nós lhe pedimos, ó Pai, não queremos fugir, não queremos, ó Deus, fugir de forma nenhuma, não queremos deixar o nosso lugar,
Não queremos abandonar a sua posição. Queremos ser, ó Pai, como Samar, meu Deus, que ficou ali, meu Deus, lutando, batalhando, acreditando, Senhor. Meu Deus, se alguma coisa, meu Pai, se ergueu, mexeu com ele, com ela, Pai, mexeu com os pensamentos, mexeu com o coração, fazendo ele desacreditar, fazendo ele e ela, Senhor, balançar ali, Senhor, não, Pai. O Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que não mente, o Senhor é o Deus que fortalece, o Senhor é o Deus que edifica, o Senhor é o Deus que tira ele esse problema talvez, Pai, está dominando ela, dominando ele, mas o Senhor pode, Pai, levantar, o Senhor pode erguê-lo, o Senhor pode erguê-la, o Senhor pode fortalecê-lo, o Senhor pode fortalecê-la. Ó Deus de poder, ó Deus de glória, ó Deus de honra, ó Deus de graça, ó Deus de maravilha, entra sobre ele agora, entra nesta casa, entra nesta família agora, levanta ele que está, meu Pai, hoje prostrado, levanta ela que está prostrada, põe ele de pé, Senhor. Não é para ele recuar, não é para ela recuar, é para ele olhar para frente, é para olhar para o Senhor. Olhai, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Oh meu Deus, é por isso que eu oro, Pai, dizendo, meu Deus, que agora pela fé ele se levante, pela fé ela se levante agora, meu Deus, pela fé ela se ergue, ele se ergue, Pai, pela fé, Senhor, ela se coloca de pé em nome de Jesus, pela fé, Senhor, fortalece, levanta o ânimo dele, levanta o ânimo dela, Senhor, renova a fé dele, renova a fé dela agora, Senhor, que isso não domine mais ele, que isso não domine mais ela, Pai, que esse medo não domine mais, Senhor, e que ele tenha força para prevalecer, ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai. Eu abençoo, meu Deus, porque sei, Pai, que o Senhor é o Deus que nos ouve, e como Samar, meu Deus, ele vai se levantar, como Samar, meu Pai, ele não vai fugir, ele vai ficar na posição, vai ficar ali, vai dizer, não ando por visão, não importa o tamanho do inimigo, não, o que eu olho é que o Senhor está me forjando. Glória a Deus pelas batalhas, glória a Deus pelas lutas, glória a Deus pelo que o Senhor me ensinou, glória a Deus pelo que o Senhor forjou, glória a Deus pelo que o Senhor me trouxe e fez entender. Agora eu estou forjando, eu estou me preparando, Senhor. Eu não me apoio mais, Senhor Jesus, em situações, eu me apoio em Ti, ó Deus, me apoio no Senhor, porque o Senhor não tem sombra de variação, o Senhor não muda. Pai, eu te glorifico e te exalto, crendo, Pai, que a bênção do Senhor alcança as pessoas que assistem e todos que estão aqui também, no nome de Jesus. E você diz amém e graças a Deus. Deus abençoe.